Bom, vamos lá, pessoal. Vamos para mais uma aula que nós temos. Na aula de hoje, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou estar fazendo aqui com vocês, porque como é uma aula com bastante conta, a gente não tem muita teoria nessas contas. Tem toda uma parte teórica, é óbvio, mas é muito mais prático fazendo contas do que eu ficar horas falando de teoria. Eu acredito que muitas vezes vocês vendo fazer manualmente e eu vou pausando os vídeos e dando algum tempinho para eu gostaria que vocês fossem fazendo a aula, acompanhem o vídeo comigo e a hora que eu der os tempinhos para parar, que vai ter alguns momentos de exercício nesse meio, eu gostaria que vocês dessem o pause no exercício, olhassem a tela, vejam o exercício, peguem uma folha e façam paralelamente esses exercícios. Por quê? É uma matéria onde vocês precisam construir um raciocínio lógico de cálculo. Não adianta eu simplesmente chegar no final e vocês não vão lembrar como que fazem as contas inicialmente. Então, por isso que eu fiz isso de vários exercícios no meio. Esses exercícios, então, eu gostaria que vocês pausassem o exercício, pausassem o vídeo, vocês fizessem, e eu vou corrigir com vocês aqui. Então, eu vou dar um tempinho, porque é o tempo de vocês pausarem o vídeo, vocês façam, eu não vou deixar o vídeo correr, não vou deixar o tempo, né? Vocês façam esse exercício durante aqui, a hora que vocês acharem que vocês terminaram o exercício, ou que vocês ficaram com alguma dúvida nesse exercício, vocês venham, continuam o vídeo, e aí sim, vejam o que vocês acertaram, o que vocês erraram, quais que são as dúvidas de vocês. E eu, de novo, deixo à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham na matéria, seja qual for. Vocês me mandam uma mensagem, se for preciso a gente grava a aula de eu resolvendo exercício e tudo mais, tá? Só não deixem essas dúvidas acumularem, porque como eu já disse desde o primeiro dia de aula, química é algo construtivo. Então, do que a gente viu na primeira aula, eu ainda vou estar falando aqui hoje com vocês, que é a questão de massa molar e tudo mais. Então, é algo que eu dependo muito que vocês não fiquem com dúvidas. Então, por isso eu estar sempre pegando no pé de passar a lista de exercícios para vocês sempre, para vocês fazerem e tirarem essas dúvidas. Então, o que a gente vai chegar hoje? O que a gente quer, o objetivo da nossa aula? O nosso cálculo de concentração. Então, no começo a gente vai ver toda uma parte introdutória sobre concentração, mas no final da aula de hoje, então, a gente vai estar chegando nessa parte do como fazer os cálculos de concentração. Qual que é a grande importância do cálculo de concentração para a gente? Seja em laboratório ou aonde vocês forem trabalhar, que eu tiver uma solução, o que eu tiver, ele vai estar relacionado com a concentração dessa solução. Aonde todas as nossas... Eu não posso pegar simplesmente um líquido que eu tenho lá, por exemplo, um hidróxido de sódio. Se eu não sei a concentração desse hidróxido de sódio, ele não vai ter muita validade para a gente. Então, o cálculo de concentração é extremamente importante. Só que antes de eu entrar no fato do cálculo de concentração por si só, eu preciso entrar no conceito de mol. Qual é o conceito de mol que a gente tem? É a quantidade de matérias que possui 6 vezes 10 a 6,022 vezes 10 a 23 átomos, moléculas ou íons. Depende do que a gente está trabalhando. O que quer dizer isso? Na química é feita uma convenção, que é esse número aqui de 6,022 vezes 10 a 23. Isso aqui a gente chama de número de Avogadro. Então, esse número do Avogadro, o que ele quer dizer? Toda vez que eu tenho essa quantidade de matéria, ele é chamado de um mol. Então, um mol, ele não é à toa. Então, por exemplo, se eu tiver um mol de ácido clorídrico, eu vou ter 6,022 vezes 10 a 23 átomos, no caso ali, como eu tô falando, do ácido clorídrico, que é uma molécula. Mas se eu estiver falando só do ferro, o átomo ferro, o elemento ferro, eu vou estar falando de 6,022 vezes 10 a 23 átomos de ferro. O que seria esse 10 a 23 que está ali, tá?
é algo sobre potência de 10. Vamos dar uma relembradinha de potência de 10, que vocês devem ter visto na escola. Potência de 10 é uma forma científica de representar ou números muito grandes ou números muito pequenos. Vamos pegar o exemplo do número de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 a 23. Esse 10 a 23 que nós temos aqui, nada mais é do que a quantidade de zeros que nós vamos ter na nossa conta aqui. Então, isso aqui eu poderia simplificar da seguinte forma. 1, 2, 3. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Esse número enorme é o mesmo que esse. Como que isso se transforma? A nossa vírgula, ela se encontra nesse ponto aqui, do 6, entre o 6 e o 0,22. O 23 é quantas vezes a vírgula vai correr para o lado direito, uma vez que esse 23 está positivo. Então, eu corri essa vírgula 23 vezes. Então, inicialmente, ela se encontrava aqui, então eu fui passando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, é como se a vírgula que estava aqui no 6, ela viesse para cá. Aí seria vírgula 0. Tudo que vez que eu tenho vírgula 0 no final, eu corto. Então, em vez de a gente representar esse número enorme, eu represento no 10 a 23. Ou eu posso ter número negativo. Por exemplo, se eu tiver aqui o número de 1,8 vezes 10 a menos 6, vamos supor. Repare que agora esse exponencial está negativo. Como o exponencial está negativo, a vírgula vai correr para a esquerda. Então, eu tenho aqui 1,8 e essa vírgula que está aqui, ela vai correr para o lado esquerdo. Então, eu começo 6 vezes para o lado esquerdo. Então, ela viria para cá, mais 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É menos 6, então a nossa vírgula veio parar aqui. Então, é a mesma coisa que eu representar esse número como 0,1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 18. Então, é uma forma simplificada de utilizar os zeros, certo? Que é o exponencial à base 10. Só lembrar que positivo, a vírgula vai para a direita, então sempre números muito grandes, e negativos, a vírgula vai para a esquerda, então normalmente é número muito pequeno. Mas voltando ao nosso conceito de mol, então isso aqui é a mesma coisa do número de Avogadro. Vamos para alguns exemplos que nós temos. Então, por exemplo, 1 mol de carbono na nossa tabela periódica. Sempre 1 mol vai ser esse número de Avogadro, no caso, 6,022 vezes 10 a 23. Como eu estou falando do átomo de carbono, átomos, certo? Agora, quanto que isso significa pra gente? A gente não consegue uma balança para medir mol, não tem nada que eu consiga medir mols. E átomos é muito difícil. O que tem pra gente utilizar? A massa atômica do nosso elemento. Então, por exemplo, como eu tô falando aqui do átomo de carbono, eu vou pegar a nossa tabela periódica e ver a massa atômica do carbono. Pegando a massa do carbono lá na tabela periódica, ele é 12. Quer dizer que se eu pegar 12 gramas de carbono, certo? Eu tô pegando 1 mol de carbono, que corresponde naquelas 12 gramas de carbono, 6,022 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Mesma coisa serve para o xenônio. 1 mol de xenônio é essa quantidade de átomos. Qual que vai diferenciar um elemento do outro? É a massa atômica.
Então, olhando a tabela periódica, o xenônio, ele tem massa de 131 gramas. Então, eu precisaria pegar 131 gramas de xenônio para ter 1 mol de xenônio e essa quantidade de átomos. Se eu tiver o cálcio, que é o íon cálcio, por exemplo, certo? Que lembra que a gente viu que o cálcio, que na segunda tabela periódica, para ficar estável, ele precisa ficar mais 2. Eu vou ter, se eu pegar a massa atômica do cálcio, 40 gramas, e nessas 40 gramas, eu vou ter 6,022 vezes 10 a 23 íons, porque eu estou falando aqui de um íon. Serve para moléculas também. O que eu tenho? Por exemplo, o CO2. 1 mol de CO2 vai ser 6,022 vezes 10 a 23 moléculas. Só que aqui eu juntei com 2 elementos, que vai ser a nossa massa molar. O que vai ser a nossa massa molar? É o que nós temos aqui embaixo. É a somatória das massas atômicas. Então, por exemplo, aqui o CO2. A massa atômica do carbono é 12, segundo a nossa tabela periódica. A massa atômica do oxigênio é 16. Eu tenho aqui na nossa substância um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, a proporção. Então, eu vou multiplicar o carbono 12 vezes 1, dando 12. O oxigênio, como eu tenho 2, 16, que é a massa atômica do carbono, vezes 2, dando 32. Então, eu precisaria de 44 gramas, aí eu somo as duas massas, né? 44 gramas de CO2 para ter 1 mol. Eu tenho que somar todos os átomos que nós temos. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Vou fazer isso com vocês. Então, a massa molar é a somatória das massas atômicas. Começamos com a glicose, C6O12, O6. Então, eu vou olhar na tabela periódica qual que é a massa atômica do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Então, olhando na tabela periódica, o carbono, a gente sabe lá que a massa atômica dele é 12 gramas. Hidrogênio, a massa atômica é 1 grama. E o oxigênio, a massa atômica é 16 gramas. Beleza, tem a massa atômica de cada um. Vou multiplicar pela quantidade de elemento que eu tenho. Então, ó, o carbono, eu tenho aqui 6 carbonos. Então, 12 vezes 6 que eu tenho. Hidrogênio, eu tenho 12. Então, eu vou multiplicar aqui. Oxigênio, eu também tenho 6. Então, eu vou multiplicar todo mundo. 12 vezes 6, dando 72. 1 vezes 2, 12. 16 vezes 6, dando 96 gramas. Quer dizer que eu tenho 72 gramas de carbono, 12 gramas de hidrogênio e 96 de oxigênio. E a massa molar, ou seja, a massa de toda essa substância, eu vou somar tudo isso daqui. Somando tudo isso daqui, eu tenho 180 gramas. Quer dizer que 180 gramas é a massa molar. Então, a gente pode falar que são 180 gramas para 1 mol, ou simplesmente 180 gramas por mol, porque eu estou falando sempre aqui que é para 1 mol, certo? Vamos fazer mais um exemplo que nós temos aqui. Próximo exemplo que nós temos, do ácido sulfúrico, H2SO4. Faço o mesmo processo. Hidrogênio, a massa atômica dele é 1. Enxofre, massa atômica é 32. E o oxigênio, a massa atômica dele é 16 gramas. Vou multiplicar pela quantidade. Tenho 2 hidrogênios, tenho 1 enxofre e tenho 4 oxigênios. Então, multiplicando todo mundo, 1 vezes 2, 2 gramas, 32 vezes 1, 32 gramas, e o oxigênio, 16 vezes 4, dando 64 gramas. De novo, sempre soma tudo isso no final. Eu tenho aqui 98 gramas por mol. Sempre somando todo mundo. Sempre para 1 mol. O outro exemplo que eu vou fazer com vocês é o do sulfeto de amônia. Que eu tenho aqui um parênteses. Nesse parênteses eu vou ter uma pequena diferença.
aonde esse 2 vai multiplicar todo mundo que tá por dentro. Então, esse 2 multiplica o nitrogênio e esse 2 multiplica o hidrogênio. Então, na verdade, aqui eu vou ter 2 nitrogênios e o hidrogênio já tinha 4 vezes 2, eu tenho 8 hidrogênios. Então, vamos multiplicar pelas massas atômicas. Massa atômica do nitrogênio é 14, massa atômica do hidrogênio é 1 e do enxofre é 32. Vou multiplicar pelas quantidades. Então, o nitrogênio, como eu multipliquei aqui, ele tem 2, o hidrogênio tem 8 e o enxofre só tem 1. Então, eu vou ter aqui 28, 8 e 32 gramas. Somando tudo isso daqui, 68 gramas por mol. Tranquilo? Agora eu quero que vocês param o vídeo e tentem fazer esses 3 exemplos. Da água, do brometo de cálcio e do nitrato de ferro. Então, pegue na tabela periódica cada um desses elementos e façam a massa molar deles. Bom, acredito que vocês fizeram, vocês pausaram o vídeo e fizeram. Como eu disse, eu vou fazer com vocês para vocês tirarem as dúvidas e eu poder continuar com o assunto. Então, o primeiro que nós temos aqui é a água, H2O. Então, hidrogênio é 1 grama, o oxigênio é 16 gramas. Vou multiplicar, tenho 2 hidrogênios e tenho 1 oxigênio. 2 vezes 1, 2 gramas, 16 vezes 1, 16 gramas. Então, 18 gramas por mol. Quer dizer que se eu pegar 18 gramas de água, eu tô pegando 1 mol de água, tá? Brometo de cálcio, vamos para o próximo. CaBr2. Olhar na tabela periódica. O cálcio, tabela periódica, ele é 40 gramas. E o bromo, ele é 80 gramas. Multiplicando pelas quantidades. Cálcio, eu tenho 1, bromo, eu tenho 2. Então, 40 vezes 1, 40 gramas. 80 vezes 2, 160 gramas. Soma os dois. Então, eu tenho aqui 200 gramas por mol. E o último exemplo que eu deixei para vocês fazerem era do nitrato de ferro. Então, vamos fazer, a gente seguir com o nosso assunto. Então, o ferro, ele tem massa atômica de 56 gramas, nitrogênio 14 gramas e o oxigênio é 16 gramas. Aí vamos para as quantidades que a gente tem. Ferro, a gente já sabe que só tem 1 aqui, então eu vou multiplicar por 1. Já o nitrogênio, lembra que eu vou que tá em parênteses, eu multiplico pelo que tá fora? Então, 3 vezes 1, quer dizer que eu tenho aqui 3 nitrogênios. E o oxigênio, 3 vezes 3, eu tenho, então, 9 oxigênios. Fazendo essas multiplicações, eu tenho aqui que o ferro são 56 gramas, de nitrogênio eu tenho 42 gramas e de oxigênio 144 gramas. Somando tudo isso daqui, eu tenho 242 gramas por mol. Então, se eu quiser pegar 1 mol de nitrato de ferro, eu preciso pegar 242 gramas de nitrato de ferro. Tranquilo, massa molar? Agora vamos para outro assunto, ou melhor, vamos continuar nisso, falando de número de mols. Então, a gente descobriu quanto que pesa 1 mol de uma substância.
Agora, vamos pensar ao contrário. Eu tenho uma massa de uma substância e quero saber o número de mols. Nada mais é do que o inverso. Eu tenho duas formas de fazer isso. Por fórmula ou por regra de 3. Eu vou passar para vocês os dois jeitos, tá? Fica a critério de cada um se prefere fazer por fórmula ou por regra de 3. Então, o que nós temos aqui? O número de mols, normalmente, ele é chamado de N pequenininho. Então, acostume com as denominações de cada coisa, porque vai facilitar. Então, vamos supor que eu quero saber quantos mols de carbono tem 150 gramas de grafite. Grafite é composto basicamente de carbono. Então, a gente vai pegar na tabela periódica. A massa atômica do carbono são 12 gramas para 1 mol, certo? Então, eu vou fazer regra de 3. 12 gramas tá para 1 mol. Se eu quero saber em 750 gramas, vai ter para X. Multiplica cruzado. 750 vezes 1 e 12 vezes X. Faço cruzado aqui. Então, 12x, 750 vezes 1 dá 750. Tudo que está multiplicando a nossa letra passa para o outro lado, dividindo. Ele passa embaixo. Então, eu tenho aqui 750 dividido por 12. Isso quer dizer que se eu pegar 750 gramas de carbono grafite, eu vou ter ali 62,5 mols de carbono grafite, tá? Outra possibilidade que a gente tem é pela nossa formulinha. A conta é basicamente o mesmo, só não tem o raciocínio da regra de 3, então fica a critério de cada um. Qual que é a nossa formulinha? Nosso número de mols, que é dado sempre o valor em mols, é igual a massa, que tem que ser em gramas, dividido pela massa molar, que é sempre gramas por mols. Deixei dois exemplos para eu fazer com vocês aqui, e aí eu vou fazer das duas formas. Vou fazer com regra de 3 e com a fórmula para vocês decidirem o que vocês acham mais fácil. Então, eu quero saber quantos mols eu tenho em 1 quilo de água. A água a gente fez agora há pouco a massa molar dela, mas a gente pode fazer ela rapidinho aqui, ó. Hidrogênio, a massa atômica do hidrogênio é 1, então, só que eu tenho 2 hidrogênios, e o oxigênio, a massa atômica dele é 16, eu tenho 1 oxigênio, 16 gramas, então eu tenho aqui 18 gramas para 1 mol, certo? Vou fazer por regra de 3, então eu tenho que 18 gramas é 1 mol. Para fazer regra de 3, eu tenho que pôr as coisas que são iguais, uma embaixo do outro. E quero saber para 1 quilo. 1 quilo é a mesma coisa que 1000 miligramas. Então, se aqui tá em grama, eu vou ter que pôr em gramas. Então, 1000 gramas, perdão, vai ser igual a X. Multiplica cruzado. Então, 18x 1000 vezes 1 é 1000. Vou passar de novo o 18 que está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho aqui que x vai ser 1000 dividido por 18. 1000 dividido por 18 dá 55,56 mols de água que nós temos. Posso fazer pela fórmula. Então, o que a gente pode fazer pela fórmula? N é igual a massa por massa molar. Então, o número de mols vai ser 1000, porque ele tem que ser em gramas, dividido pela massa molar, que é 18. Então, N vai ser 55,56 mols. Repara que a conta no final é a mesma. A massa dividida pela massa molar. Vai do gosto de cada um. Outro exemplo que nós temos aqui é o 500 miligramas de NaCl. Outra relação de conversão. 1 grama é 1000 miligramas. Então, 500 miligramas é a mesma coisa de eu falar
que eu tenho aqui 0,5 gramas. Posso fazer a transformação por isso daqui. Então, primeira coisa, massa molar do NaCl. Então, sódio e cloreto. Sódio, a massa dele é 23, cloro 35,5, pode arredondar para 36. Como eu tenho um de cada aqui, eu só vou somar. Então, daria 59 gramas por mol. Fazer por regra de 3. 59 gramas é 1 mol. Eu quero para 0,5 gramas é X. Então, eu tenho aqui 59x é igual a 0,5. X é igual a 0,5 dividido por 59, que vai dar 0,0085 mols. É bem pouquinho. E vamos fazer também pela fórmula, o mesmo processo. N igual a massa, que é 0,5 gramas, dividido pela massa molar, 59. E isso aqui também vai dar 0,0085 mols. Tranquilo? Aí eu deixei agora aqui 2 exemplos para vocês tentarem fazer. Então, de novo, pausem o vídeo, tentem fazer, que a gente já volta. Bom, acredito que vocês fizeram, vamos lá corrigir pra gente continuar. Então, o primeiro aqui, eu tenho 724 gramas de ácido sulfúrico. Primeira coisa, fazer massa molar do ácido sulfúrico, H2SO4. Então, hidrogênio é 1 grama, enxofre 32 gramas, oxigênio 16 gramas. Eu tenho aqui 2 hidrogênios, eu tenho 1 enxofre e tenho 4 oxigênios, o que nos vai dar 2 gramas, 32 gramas e 64 gramas. Então, 1 mol de ácido sulfúrico, ele vai corresponder a 98 gramas. 98 gramas por mol. Começar fazendo por regra de 3. De novo, eu repito, cada um faz o que achar mais fácil. 98 gramas é 1 mol. Eu quero saber 724 gramas. Então, 724 gramas vai ser X. Multiplico cruzado. Então, 98x é igual a 724. X é 724 dividido por 98. Isso aqui dá um valor de 7,39 mols. Fazer pela fórmula, caso alguém tenha preferido. N é igual a massa por massa molar. Então, a massa que nós temos, 724 dividido por 98. Então, nosso número de mols vai ser o mesmo, 7,39 mols. Tranquilo? Vamos para 2. Exercício 2. 122 gramas de C6H8O6. C6H8O6 é a nossa vitamina C. Então, primeira coisa, fazer massa molar dele. Então, carbono, hidrogênio, oxigênio. Carbono, a massa atômica do carbono é 12, do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16 gramas. E vou multiplicar. Carbono, eu tenho 6 carbonos, hidrogênio eu tenho 8 e oxigênio eu também tenho 6. Fazendo essas multiplicações, tem 72 gramas de carbono, 8 gramas de hidrogênio e 96 gramas
de oxigênio. Isso dá um valor pra gente de 176 gramas por mol. Vou fazer as duas formas, começar por regra de 3. Eu tenho 176 gramas, é 1 mol. Eu quero saber o que eu tinha pedido, 122 gramas. Vai ser X. Multiplico cruzado. 166, X é igual a 122. X vai ser 122 dividido por 176. Se eu dividir 122 por 176, eu tenho 0,69 mols. E pela fórmula, número de mols é massa por massa molar. Então, eu vou substituir nossa massa, que a gente quer saber, 122, massa molar, 176. Então, número de mols, 0,69 mols que nós temos. Então, eu tenho as duas possibilidades. Vejam se vocês acertaram, se vocês erraram, o que ficou de difícil aqui. Então, o que ficou difícil, vocês voltem para falar comigo, qualquer coisa, nesse tempo que nós temos. Com relação à nossa concentração, agora a gente realmente começa a entrar no fator concentração. Então, para concentração de forma geral, ele sempre vai ser algo que a gente tem com relação ao volume que nós temos. Temos dois tipos principais de concentração. A concentração comum, que é a que a gente vai começar agora, e depois nós vamos ver a concentração com relação à molaridade. Então, são as duas concentrações que nós temos. Vamos para a comum, que é a mais fácil, que é a primeira que nós temos, que é a quantidade de massa por volume. Tem algumas formulinhas. Então, concentração comum é chamada de C. Então, é dado sempre em gramas por litro. Se ela é gramas por litro, eu vou ter a nossa massa. É a razão da massa pelo volume. A massa em grama, o volume em litros. Vamos para o primeiro exemplo que nós temos aqui. Qual a concentração se temos 2,5 gramas de sal em 125 ml? Eu coloquei aqui que o volume tem que ser em litros. Se o volume tem que ser em litros, a primeira coisa é pegar o volume que está em ml e dividir por 1000. Então, aqui não tem muito questão de regras 3, é mais fácil a fórmula mesmo. Então, a nossa concentração comum, a nossa massa, 2,5 gramas, dividido pelo volume em litros de 0,125. Fazendo essa divisão, eu tenho aqui que eu tenho 20 gramas para cada litro de substância. Então, eu consigo fazer essa relação. Vou fazer dois exemplos aqui com vocês inicialmente. Se eu tenho aqui 655 gramas em 250 ml, primeira coisa que nós temos é transformar ml em litros. Divide aqui 250, eu vou dividir por 1000, para transformar em litros. Uma vez que eu passo isso aqui, 250 dividido por 1000 vai dar 0,25 litros. Agora, eu tenho gramas e litros, eu consigo fazer. Então, a nossa concentração vai ser 655 dividido por 0,25. Fazendo essa relação, eu tenho aqui 2.620 gramas por litros. Uma concentração extremamente alta, mas é a nossa cálculo que nós temos. Outra possibilidade que nós temos é eu dissolver 1,7 kg em 10 litros. Algumas coisas. O volume já está em litros, então beleza, não preciso transformar. Mas aqui a massa, ele está em quilogramas. Eu preciso em gramas. Para eu transformar quilogramas para gramas, eu vou multiplicar por 1000. Então, 1,7 quilogramas é a mesma coisa que 1.700 gramas. Agora, eu consigo fazer a formulinha. Então, 1.700 gramas
para 10 litros, eu vou ter aqui 170 gramas por litro. Então, são as duas que nós temos por aqui. Temos uma outra possibilidade de questão com relação a isso. A gente viu ali atrás o cálculo de montar a concentração de uma dada substância. Então, eu sei a massa, sei o volume, eu consigo achar qual que foi a concentração daquela solução. Mas se eu tiver ao contrário, eu quero preparar uma solução com uma determinada concentração, sei o volume que eu preciso dessa solução e eu quero saber qual que é a massa disso. É isso que nós temos aqui, ó. Eu quero saber a massa para preparar 500 ml de uma solução a 13 gramas por litro. Então, aqui eu posso fazer por fórmula, aqui dá para fazer até por regra de 3. Então, eu vou começar pela fórmula. Primeira coisa, o volume tem 100 litros. Então, aqui eu vou dividir por 1.000, vai dar 0,5 litros. Se eu fizer pela fórmula, nossa fórmula não é concentração, massa por massa molar, então eu vou substituir. Concentração é 13, a massa eu quero saber é massa por volume, e o volume é 0,5 litros. Tudo que tá embaixo vai passar para o outro lado multiplicando, ele tá dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter aqui que a nossa massa vai ser 13 vezes 0,5, então a massa que nós vamos precisar é 6,5 gramas. Então, se eu pegar 6,5 gramas desse sólido que nós temos, dissolver em 500 ml, eu tenho essa concentração de 13 gramas por litro. Vou fazer o cálculo com regra de 3, dá para fazer também. Toda vez que eu tenho uma relação, eu consigo. Então, aqui eu tenho 13 gramas para 1 litro, devido à nossa relação gramas para 1 litro. Se eu quero saber para 0,5 litros, eu tenho X aqui. Multiplico cruzado. X vezes 1 dá X, 13 vezes 0,5 dá 6,5 gramas. Então, tenho aqui as duas possibilidades. Deixei aqui 2 exercícios, pausem a tela, tentem fazer ele rapidinho aí pra gente dar a nossa continuidade aqui. Continuando aqui, então, acredito que vocês fizeram. Primeiro exercício, calcule a concentração se juntarmos 7,6 gramas de uma base em 300 ml. Então, o que a gente sabe? Que a massa é 7,6 gramas, o volume é 300 ml, e eu tô perguntando qual que é a concentração. Para eu fazer isso aqui, o volume não pode ser em ml, então eu vou transformar isso aqui, vai ser 0,3 litros. Vou colocar direto na formulinha. Concentração, massa sobre volume. Nossa massa é 7,6, volume é 0,3. Um dividido por outro tem a concentração de 25,33 gramas por litros. Vamos para o segundo exemplo. Qual a massa que deve ser pesada para prepararmos? Então, eu já sei que eu quero saber aqui, ó. A massa é a nossa dúvida. 600 ml. Então, nosso volume, 600 ml de uma solução a 0,75. Então, a concentração é, como é gramas por litro, 0,75 gramas por litro. Então, eu vou fazer as duas formas. Começar com regra de 3. Então, eu posso começar lá, 0,75 gramas está para 1 litro. Como eu tenho que transformar isso aqui para litros, 600 ml dividido por 1.000 é a mesma coisa que 0,6 litros. Então, 0,6 litros é X. Multiplicando isso daqui, eu tenho que
0,6 vezes 0,75, 0,45 gramas eu tenho que pesar. Ou posso de novo fazer pela fórmula. Para fazer pela fórmula, concentração, massa sobre volume. Concentração a gente já tem, 0,75. A massa, quero saber, o volume, 0,6. Vou passar para cá, multiplicando. Então, a nossa massa, 0,75 vezes 0,6, a massa, 0,45 gramas. Então, é o mesmo resultado, só que são duas formas diferentes para a gente resolver isso daí. Próximo tipo de concentração que nós temos, concentração molar. Então, é bem parecida com a concentração comum, que a gente viu, onde era gramas por mol, só que a concentração molar, ela vai ser em mols por litro. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é achar o número de mols para depois fazer a nossa molaridade. Então, o número de mols a gente já viu lá atrás, que é massa por massa molar, e molaridade a gente tá vendo agora, então vai ser número de mols por volume. Temos dois exemplos já montados aqui. O primeiro, qual a molaridade se dissolver 3,5 gramas de NaCl em 200 ml? Como eu tô pedindo molaridade, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber número de mols, a massa molar dessa substância. NaCl a gente já fez várias vezes aqui na aula de hoje. Cloro é 23, eu tenho sódio é 23, desculpa, eu tenho um sódio. Cloro é 36, eu tenho um cloro, dando 59 gramas por mol, tá? Vou descobrir a primeira coisa, número de mols. 59 gramas está para 1 mol, como eu tenho aqui 3,5 gramas, vai ser X. Multiplico isso daqui, cruzado, 3,5 vezes 1, 59x. 59 passa para o outro lado, dividindo, então eu vou ter aqui número de mols de 0,059 mols. Poderia fazer número de mols pela formulinha, como nós já vimos lá atrás. Molaridade, então vou pegar o número de mols dividido pelo volume. Volume aqui 200 ml, não posso estar em ml, tem que estar sempre em litros. Então, 200 ml dividido por 1000, quer dizer que eu tenho aqui 0,2 litros. Então, que eu já tenho aqui, ó, 0,059 mols, que sendo aqui, dividido por 0,2. Então, eu tenho aqui uma solução que seria 0,3 mols por litro. Achei a molaridade dessa solução. Segundo exemplo que nós temos, agora eu quero saber a massa para preparar 500 ml de uma solução NaOH a 0,5 mols por litro. De novo, começo, como eu falei, de mol aqui, a primeira coisa é achar massa molar. Então, o sódio é 23 vezes 1, então eu tenho 23 gramas. Oxigênio, eu tenho um só, então são 16 vezes 1, e eu tenho um hidrogênio dando 1. Eu tenho aqui 40 gramas por mol. Vou achar o número de mols, tá? Quer dizer, achei massa molar. Vamos lá, fazer regra de 3. Eu tenho aqui 0,5 mols, está para 1 litro, só que eu quero preparar só 500 ml. 500 ml é a mesma coisa aqui, 0,5 litros. Se são 0,5 litros, eu vou fazer a regra de 3. X vezes 1, 0,5 vezes 0,5, nos dá 0,25. Então, eu tenho aqui, nesses 500 ml, eu sei que eu tenho 0,25 mols. Só que eu não consigo medir 0,25. Vou transformar através da massa molar. Eu sei que 40 gramas é 1 mol. 0,25 mols vai ser X. Vou multiplicar X vezes 1, 40 vezes 0,25. Se eu multiplicar 40 vezes 0,25, eu tenho aqui que são 10 gramas e eu consigo achar a nossa resposta. Vamos para um exercício para vocês fazerem. Parem o vídeo e tentem fazer esses dois exercícios aqui. Bom,
Vocês devem ter parado. Agora vamos para a resolução desses exercícios e finalizar a nossa aula de hoje. Então, a primeira coisa, qual a concentração molar se dissolvermos 10 gramas de glicose em 50 ml? Vamos tirar os dados do problema. Eu tenho a nossa fórmula C6H12O6, eu tenho que são 10 gramas em 50 ml. Então, eu tirei os nossos dados. Primeira coisa, como eu tô falando em mol aqui, eu quero a concentração molar, achar a massa molar inicialmente. Massa molar, carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono é 12 vezes 6, hidrogênio é 1 vezes 12 e oxigênio é 16 gramas vezes 6. O que nos vai dar aqui? 72 gramas, 12 gramas e 96 gramas. Massa molar da glicose, então, é 180 gramas por mol. Então, beleza, sabemos quanto que é a massa molar dela. Eu tenho aqui que são 10 gramas em 50 ml. Primeira coisa, eu tenho que transformar gramas para mol. Faço aqui a nossa regra de 3. Poderia fazer também pela fórmula. Vou fazer isso pela fórmula para vocês verem a diferença. Então, número de mols é a massa por massa molar. A massa que nós temos, 10 gramas, dividido pela massa molar, que é 180. A hora que eu faço isso daqui, eu tenho que é 0,056 mols. Só que isso vai ser dissolvido em 50 ml. Se eu dissolvo isso daqui em 50 ml, só que 50 ml eu tenho que transformar em litros. 50 ml é a mesma coisa que 0,05 litros. A hora que eu for fazer isso daqui, agora eu coloco na fórmula de molaridade. Número de mols pelo volume. 0,056 pelo volume em litros de 0,05. Fazendo essa divisão, eu tenho aqui que eu tenho uma molaridade de 1,12 mols por litro. E o nosso último exemplo, quero saber a massa que devemos pesar para preparar 200 ml de hidróxido de alumínio a 0,1 mol por litro. Então, é aquele inverso, eu quero saber a massa. Então, vamos tirar os dados do problema. Nossa substância, hidróxido de alumínio. Nossa molaridade, que nós já temos, 0,1 mol por litro. E o volume são 200 ml. Primeira coisa, como eu tô falando de mol aqui, massa molar. Alumínio, ele vai ter uma massa atômica de 27, só que eu tenho só um alumínio. Oxigênio, hidrogênio, oxigênio é 16. Lembrem que faz aqui a distributiva, então eu tenho 3 oxigênios e o hidrogênio, que é 1, eu também tenho 3 hidrogênios. 16 vezes 3 dá 48, mais 3 hidrogênio, resultando total em 78 gramas por mol. Feito a massa molar, agora eu vou fazer regra de 3. Eu sei que eu tenho 0,1 mol de hidróxido de alumínio é para 1 litro. Eu quero saber só em 200 ml. Lembram lá que 200 ml dividido por 1000 é a mesma coisa que 0,2 litros. Então, eu vou fazer a primeira regra de 3. 0,1 mol está para 1 litro. 0,2 litros é X. Multiplique isso daqui cruzado. Multiplicando isso daqui, eu vou ter X vezes 1 e 0,1 vezes 0,2, que vai dar 0,02 mols. Só que eu não consigo medir mols em nenhum aparelho. Eu consigo medir gramas. Para isso, nossa massa molar.
Então, eu tenho que são 78 gramas, corresponde a 1 mol. 0,02 mols será X. Vou multiplicar cruzado aqui, 78 vezes 0,02. Então, eu vou precisar pegar 1,56 gramas de hidróxido de alumínio para dissolver em 200 ml e aí formar uma solução 0,1 mol por litro. Nós ainda temos para falar nesses cálculos sobre porcentagem e diluição. Mas na próxima aula eu vou falar desses dois que faltam, desses dois cálculos principais que faltam, e vamos fazer mais exercícios juntos. Eu vou passar para vocês uma lista, ainda com relação ao assunto que já foi dado, sobre tabela periódica e ligação química. Todas essas listas de exercícios que nós fizemos até hoje, elas serão corrigidas na nossa próxima aula. Então, a primeira lista que vocês fizeram e já me entregaram com relação à estrutura atômica, os modelos atômicos, vocês têm até o dia 27 para me entregar. Eu vou corrigir na próxima aula. Vou passar uma lista já hoje para vocês, aonde vocês vão fazer e vão me enviar também até o dia 3 de abril, uma sexta-feira. Então, vocês têm uma semana aí para fazer. Após entregar essa lista no dia 3, aquela semana, eu vou estar postando um vídeo com a resolução dos exercícios sobre modelos atômicos, que é essa lista que vocês devem me entregar. Essa lista que eu vou passar para vocês hoje sobre ligação química e tabela periódica. E aí eu vou resolver todos esses exercícios e terminar essa matéria. Então, aí tem uma nova lista. Então, a gente vai viver assim, de fazer sempre bastante listas, porque são nessas listas que vocês vão ver as dificuldades. E se vocês tiverem qualquer dificuldade, pode me mandar uma mensagem, seja em qual meio vocês quiserem, que eu vou estar respondendo. Se for preciso, a gente grava novas aulas para explicar esse conteúdo. Certinho, pessoal? Então, não esqueçam de fazer essa lista de exercício para o dia 3 de abril.